Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Diogo Viriato, médico cardiologista. E estamos diante de uma notícia muito boa. Aí no Espírito Santo foi baixado a liberação do uso de máscaras. A princípio parece-se uma notícia muito boa, mas eu quero somente recordar um pouco a sua memória para que você não se esqueça fatos, porque normalmente grande parte das pessoas tem uma memória muito curta. Primeira coisa, foi baixada a liberação do uso de máscaras, mas se você não se apercebe, os rigores e as pressões sobre as pessoas diante do passaporte vacinal, da obrigatoriedade da vacina e do impedimento de muitas pessoas de terem acesso a direitos não foi revogado. Primeiro, instituições para a pessoa poder fazer concursos. Temos aí a entrada de muitos estudantes na Universidade Federal do Espírito Santo e outros concursos. Temos pessoas que estão sendo privadas dos seus trabalhos, ou seja, o cerceamento continua. Pessoas que estão tentando ter trabalhos em instituições públicas, ou seja, a perseguição ela continua e ela continua sendo velada. Então, eu quero que você se entenda um detalhe. Não é bondade da questão da gestão do governo do nosso Estado. E nem tampouco está preocupada em poder proporcionar benefício para a população. Primeiro, já sabemos que a utilidade e a efetividade da questão de máscaras, na prática, a gente vê que não tem a certificação. Nós teremos a importância dela de pacientes sintomáticos, em que pessoas que estão com ambientes realmente com alta taxa de transmissibilidade. Mas a gente sabe que isso não tem nenhuma certificação prática no uso devido. Então, eu queria que você lembrasse disso e fazer você pensar de uma forma crítica do que nós estamos passando. Estamos diante de eleições, estamos diante de um contexto político e nós estamos em um ano político. Não se esqueça disso. Não olhe para a gestão, ou pelo menos até para o governador e outros prefeitos do Espírito Santo, com bons olhos, porque a intenção deles não é proporcionar o bem de vocês. E outra, estão tentando criar uma imagem política bonita, porque nós teremos eleições. Quero te ajudar a pensar e quero fazer com que você bote a sua memória para poder raciocinar. Foram praticamente 4 anos de distorções que nós vimos. Muitas ações irresponsáveis e, pelo contrário, não tiveram benefícios algum. E eu quero que você pare e pense, porque isso não é uma medida simples para benefícios ou para trazer algo de bom para vocês. Não se iludam. Isso nada mais é do que uma jogada política. Por quê? Pelo fato de eu lidar diretamente com pessoas que estão passando sob pressão referente à questão da questão vacinal, por poder avaliar pessoas que estão em questões de desespero pedindo auxílio e ajuda, eu percebo justamente a realidade que está sendo velada e que muitos de vocês não têm acesso. Então, de que vale retirar simplesmente o uso das máscaras, mas ao mesmo tempo impor a questão dessa pressão vacinal? Então, todos vocês já sabem, todos vocês já entendem o que está por trás de muitas coisas. Não há por que eu aqui explicar o fato de que essa obrigatoriedade da questão vacinal vai realmente fazer uma grande diferença. Então, o que eu quero que vocês entendam? Não se esqueçam das figuras marcadas que nós tivemos nesses 4 últimos anos. Não se esqueçam de que nós tivemos sim um grande problema na questão da saúde, nós tivemos sim um grande problema para lidar em questões sanitárias e tivemos uma doença grave que nós tivemos que enfrentá-las e lidar com elas. Mas há de se convir, o que mais matou não foi a doença, foi a irresponsabilidade na gestão desse problema que nós tivemos. Então eu peço que você não se esqueça da figura do nosso governador e da figura de muitos políticos que foram omissos e não souberam se posicionar adequadamente no contexto que nós estamos. Não se esqueçam, não se iludam com boas aparências nesse período, porque guardem isso, quando virar o contexto de um dia para o outro na definição das eleições, as máscaras vão voltar a serem retiradas. Então, não se esqueça, possa eu estar equivocado, mas tudo isso dá a perceber que é simplesmente uma jogada política e simplesmente uma jogada para se manter uma boa imagem para que se use isso nas próximas eleições. Então não se esqueçam, sejam fiéis, aqueles que foram fiéis durante todo esse contexto da pandemia. Bote a sua memória para pensar
e não apague tudo que nós vivemos durante esses 4 últimos anos. A má gerência na condução de um Estado trouxe toda uma atrocidade do que nós vivemos. Então, essa negativa em relação aos tratamentos da doença, esse cerceamento de liberdade que nós tivemos, isso aí vai muito além do que a própria questão do Covid. Fiquem atentos, devemos sim celebrar? Sim, mas não dê méritos a quem não merece mérito nessa questão, ok? Um grande abraço a todos e não se esqueçam, estamos em um ano político e precisamos dar a devida resposta a quem merece a resposta e dar a paga a quem merece um devido pagamento. Ok? Um abraço para vocês, um ótimo dia e sigamos em frente.